Olá pessoal, sejam bem-vindos aí. Eu sou o Daniel, eu trabalho na Agro e Jardim. Estou aqui hoje com a Márcia, já é uma cliente e amiga nossa de longa data, já faz muito tempo que ela é cliente da loja. E hoje a gente está aqui para falar de roçadeiras hobby, roçadeiras a gasolina. A Márcia ela é engenheira agrônoma, ela trabalha com paisagismo, ela tem uma equipe de jardinagem, presta serviços em vários pontos da cidade. E a gente está aqui para absorver um pouquinho da experiência dela com as roçadeiras, e eu vou falar também um pouquinho da diferença das marcas e dos modelos que a gente encontra hoje no mercado. Bom, Márcia, qual que é a sua experiência assim, com roçadeira? Você pode contar um pouquinho para a gente, por favor? Olá, quem está assistindo a gente aí, o Daniel me chamou para a gente falar sobre roçadeiras, né? Eu estou no mercado de paisagismo vão fazer 11 anos e sempre trabalhei com roçadeiras profissionais, porque o nosso serviço exige, às vezes, 8 horas de máquina funcionando. Então não posso pensar em nada que não seja realmente profissional e que aguente essa batida de 8 horas. Sim, né? É muito tempo. Então eu uso hoje a 143 e além de ser uma máquina que é eficiente de cortar grama, porque eu acho que a gente tem que olhar custo-benefício hoje, né? Então assim, é uma máquina que não me dá quase manutenção. Então assim, apesar de eu ter o maior cuidado com o uso do óleo, sempre um óleo específico, 2 tempos, da marca da máquina que eu uso, usando gasolina do dia, né? Tomando vários cuidados de manutenção, lubrificação, é uma máquina que ela se paga porque a gente quase não dá manutenção nela. Então a gente tem que pensar nisso, né? Você imagina aí você trabalhar 8 horas por dia, às vezes você ter a semana inteira comprometida com o trabalho e uma máquina dessa te deixar na mão. Então a gente tem que pensar que a economia às vezes não é o melhor. Então é usar sempre uma máquina profissional que te atenda e você tem que saber calcular o que você vai precisar, né? Então, tomar esses cuidados assim diários com gasolina, óleo 2 tempos da marca. Eu gosto sempre de fazer isso. Mas eu realmente hoje, eu sou há 10 anos isso, hein? Eu sou muito feliz com o 43 e até hoje nunca mudei por outra marca, nunca usei outra roçadeira, aliás. Legal. Bom, isso é até uma coisa bem curiosa, porque assim, o que a gente tinha no mercado, o que é o mais tradicional, né? Você tinha 2 marcas muito fortes, muito conhecidas, que são fabricantes, e aí você tinha um equipamento robusto, como o que você usa, que é um equipamento caro, um equipamento que você desembolsa R$2.000, R$2.500, né? É um equipamento geralmente de 35 cilindradas a 40, 42 cilindradas, então é um equipamento grande, forte, robusto, feito com o que tem de melhor de materiais no mercado. Por outro lado, você tem aquele cliente que usa na sua residência, que usa ali 1, 2 vezes por mês, que a gente chama de uso hobby, que é o quê? São máquinas que são desenvolvidas para serem mais baratas, então necessariamente ela tem um material mais simples, mais comum. Você tem a cilindrada do motor também pequena, né, de 25 até 30, e você separa esse mercado no que é hobby e no que é profissional. E o mercado era muito feliz com isso, a gente sempre teve isso por muitos anos. Até começarem as importações das chinesas, né? Aí vamos dizer, a coisa mudou um pouquinho. Hoje você tem, falar de algumas marcas aí, você tem Buffalo, você tem Branco, você tem Toyama, Kawashima, você tem várias marcas que começaram, não são fabricantes, eles são importadores, eles trazem essas máquinas para o Brasil, começam a vender esses equipamentos e ele tem uma característica diferente, porque são equipamentos baratos, geralmente você paga menos de R$1.000 numa máquina dessa, você tem uma cilindrada alta, que é uma característica das profissionais, né? E aí que a confusão começou, porque você está fazendo um orçamento uma vez, por exemplo, fazer um orçamento para a Márcia, ela quer uma máquina profissional de 40 cilindradas, de 38 cilindradas, um orçamento de R$2.000, R$2.500, e de repente você tem uma máquina de 45 cilindradas, 42 cilindradas por R$800, aí você fala, poxa, a diferença é muito grande, o que está acontecendo aqui, né? A verdade é que você tem uma cilindrada de equipamento profissional, mas num corpo de máquina hobby. Então seria
uma máquina que não tem aquela robustez de uma profissional das marcas mais tradicionais, né? E por incrível que pareça, ela entrou muito bem no Brasil, porque você tem um nicho de mercado que atende elas perfeitamente. Aquele cara, dá um exemplo de um pequeno produtor, o cara tem uma propriedade rural, ele compra uma máquina das tradicionais hobby, ele paga barato, a máquina é leve, para limpar a sede, para limpar a grama, funciona muito bem. Uma vez no mês dá. Exatamente, ela foi feita para isso. Agora, quando você pega esse equipamento para limpar o pasto que ele tem, por menor que seja, às vezes ele tem 2, 3 hectares de pasto e ele tem que limpar aquele pasto, aí a máquina quebra, aí a máquina não funciona, né? Ou ele teria que fazer o seguinte, desembolsar R$ 2.500 para comprar um equipamento que ele vai usar, como você falou, uma vez por mês. E aí fica um orçamento muito caro. E essas chinesas entraram perfeitamente nesse mercado. Bom, então você tem uma demanda do mercado para um equipamento barato, que vai ter um uso intermitente, mas quando o cara precisar fazer um serviço um pouco mais pesado, ela dá conta, né? E foi aí que elas entraram e deu muito bom, e deu muito certo. Bom, como eu estava falando, esses aqui são alguns exemplos do que a gente encontra hoje, né? Então aqui uma máquina de uma indústria tradicional, fabricante, uma máquina hobby, leve, você vê pela estrutura dela, que é uma máquina mais barata, uma máquina mais comum. Por outro lado aqui, uma máquina profissional, né, mais cara, bem mais cara, que tem um motor maior. E o que a gente estava falando, ou você tinha uma opção em conta e leve, ou você tinha uma opção robusta e cara. E esse daqui foi o que chegou agora no mercado, que é uma importadora. O pessoal traz esse equipamento para o Brasil, é um equipamento de qualidade, mas como você falou, para uso intermitente, não é para uso profissional, né? Então você tem 40 cilindradas com uma máquina que não tem a robustez de um equipamento desse, que é o que você usa, né? Exatamente. Esse daqui é o que você usa. É o que eu uso todos os dias. Tá certo. Bom, para a gente concluir, o que eu achei muito interessante agora, que acabou acontecendo ano passado, foi o lançamento de um equipamento que você acabou alinhando as duas coisas, essa motor maior e um preço mais competitivo, o equipamento por menos de R$1.000, que você consegue ter serviços esporádicos de forma profissional. Seria a própria indústria tradicional fabricante absorvendo esse equipamento que veio das chinesas. As vantagens são grandes, né? Porque como é fabricante, você tem uma disponibilidade de peça muito maior. Você tem uma equipe técnica por trás para dar um suporte melhor. Você tem um preço, como eu disse, por menos de R$1.000, um preço muito competitivo, né? Essa máquina é a 131, que é um lançamento, um equipamento muito legal. A gente tem vendido algumas e o pessoal tem dado um retorno bacana, mas assim, não para você, tá, Márcia? Cliente profissional não, é para cliente, para uso intermediário. E agora eu quero fazer uma descrição dela mais a fundo, mas aí a gente vai na oficina, então segue a gente pra gente ir lá e eu vou falar tintim por tintim desse equipamento. Bom, pessoal, como a gente tinha comentado, essa daqui é a 131, é esse lançamento, o equipamento que a gente tem encaixado bem nesse segmento. A pessoa que quer uma máquina que tenha robustez suficiente para fazer um serviço mais pesado e que tenha um preço mais acessível, então ela acaba encaixando essas duas características, né? Um equipamento em conta, menos de R$1.000, tem robustez suficiente para pegar um serviço pesado, é claro que de forma intermitente, né? E tem dado um resultado bem bacana. A gente tem visto aí clientes que estão bem satisfeitos com ela, né? Motor acima de 30 cilindradas, aí você vê aquelas características, né? A questão da embreagem, caixa de transmissão, já não são tão robustas, tão parrudas como uma 143, por exemplo, mas são o suficiente para você ter aí dentro desse serviço mais esporádico. Eu vou falando a pessoa que não usa todo dia, claro, né? Vai atender bem, tanto para o serviço do fio mais leve, para limpar em volta da sede, gramado, e o mato mais pesado, usando a lâmina quando for necessário. Certo? Bom, espero que vocês gostaram do vídeo. A gente está fazendo toda semana algum material. Se você tem interesse por jardinagem,
roçadeira, motosserra, motobomba, geradores, a gente sempre vai estar gravando alguma novidade do mercado, alguma característica de manutenção, de oficina. E deixa seu like aqui no canal, siga a gente também nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode deixar a pergunta aqui na descrição do vídeo, ou então venha fazer uma visita aqui na loja, a gente vai ter um prazer em receber vocês. Muito obrigado.